Salve, irmãos da paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Davi Maria. Nós vamos estar dando início agora a uma série de conversas. Eu não gosto de chamar de aulas, porque não é aulas. Aqui nós aprendemos um com os outros sobre o Apocalipse. São aulas básicas, portanto, aqui nós vamos ter conversas e que você depois, posteriormente, precisa pegar a Bíblia e se aprofundar. Então, vamos estar aqui tendo conversas sobre o Apocalipse, sobre escatologia. Começando em Apocalipse, no capítulo 5 e 6, sobre os 7 selos. Porém, aqui eu quero falar um pouco sobre o que é escatologia. A palavra escatologia significa estudo, logia, estudo, escatologia, fim, ou seja, futuro, estudo das coisas futuras, estudo das coisas do fim, estudo sobre o fim. Enfim, nós sabemos que Apocalipse é um livro cheio de mistério, porém um livro que nós bem vamos nos aprofundar e vamos tentar repassar para os irmãos de forma mais popular, por assim dizer. Por exemplo, o que significa o termo Apocalipse? A palavra Apocalipse, do vocabulário grego, significa revelação. Revelar é remover o véu, trazer à luz o que estava oculto, tornar conhecido o que estava encoberto. Assim, a primeira frase em Apocalipse define o conteúdo do livro. Na primeira fase, se você abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Assim que está escrito. Então, o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus sobre as coisas que irão acontecer antes, durante e depois da sua volta aqui na Terra. Enfim, nós vemos ali que Apocalipse foi uma revelação dada ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ele recebeu essa revelação na ilha de Patmos, tendo também escrito, antes de chegar no capítulo 5, que é o capítulo que nós vamos começar a estudar, que é o livro selado, escrito cartas a 7 igrejas que estava na Ásia. Escreveu cartas à igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Tendo escrito essas cartas, ele então começa a descrever a visão de um grande trono branco, do trono da majestade divina, junto com os 24 anciões. Não é o trono branco, perdoe-me. Junto com os 24 anciões e os 4 animais. E aí então chegamos no capítulo 5. Mas se nós voltarmos no capítulo 1 e 2, ele tem a visão de Jesus. Porém, nós vamos começar do capítulo 5 em diante. Mas provavelmente no capítulo 6, que o capítulo 5 ele diz sobre o livro selado. E no capítulo 6, ele começa a abertura dos selos. Ele diz que no capítulo 5 que não havia homem nem no céu, nem debaixo do céu e nem debaixo da terra com autoridade para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porém,
houve um homem com autoridade para abrir os seus 7 selos. Um dos anciões chama ele de João, não chores mais. Isso está escrito no capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele não morreu para desatar um só selo. Ele morreu para desatar os seus 7 selos. Glórias a Deus. Então, já no capítulo 6, isso no capítulo 5, versículo 5. E aí, então, ele continua descrevendo, não é uma visão. Ele diz que ele foi arrebatado do Espírito. E aí, no capítulo 6, ele começa a descrever o que acontece com cada abertura dos selos. É onde nós iniciamos o nosso estudo, a nossa conversa de hoje. Nós iniciamos, então, com a abertura do primeiro selo. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, diz assim: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Foi ele que abriu o livro selado. O livro de Apocalipse é um livro de revelações feitas por Jesus. Os capítulos 4 e 5 são preparatórios para o capítulo 6, para o desenvolvimento das revelações. Eles fornecem uma visão acerca do trono de Deus, o Alfa e o Ômega, e mostra o livro selado, cujos selos começam a ser abertos no 6º capítulo. Cristo é o único que tem poder e autoridade para abrir os selos. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 5, versículos de 4 a 9, mais propriamente ali no versículo 5. O livro e os seus 7 selos, né? Esse livro nos é pintado como um rolo selado, um longo rolo, e suas beiradas com seus 7 selos, dando a entender o quê? Que estava tão fechado, pois somente um grande poder seria capaz de abrir. Nós sabemos que o selo antigamente ele era símbolo usado na literatura judaica como uma espécie de autoridade. Então, aquele livro ele tinha 7 selos, 7 selos de 7 autoridades. Então, só uma autoridade maior do que aquelas 7 autoridades juntos poderia abrir aquele livro. O primeiro selo foi aberto no capítulo 6, versículo de 1 a 2. Vamos ler? Está escrito assim, ó. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler, acompanhe a leitura. Capítulo 6 de Apocalipse, versículos de 1 a 2. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como a voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Essa é a consequência de ter se aberto o primeiro selo. É bom lembrar aos leitores do livro de Apocalipse que o capítulo 6 até o capítulo 19, as revelações escatológicas é que falam a respeito do fim, são direcionadas, na sua maioria, à grande tribulação inicialmente. 21 pragas são reveladas. São 7 selos que são abertos, 7 trombetas que são tocadas e 7 taças que são derramadas. Hoje nós estamos vendo 7 selos. Um homem montado num cavalo branco surgiu no primeiro selo. Há 2 ideias sobre isto, uma errada e uma correta. Nós vamos ver aqui, eu vou falar as 2. Preste bem atenção, não perca a linha de raciocínio, senão você vai ficar com a ideia errada na sua cabeça. Você já deve até estar com a ideia errada na cabeça. Então preste bem atenção. Alguns acham que o homem montado no cavalo branco
representa Cristo, ungido. Esta passagem, com o capítulo 19, versículo 11 e 16, a cor branca sugere a pureza celestial, a coroa sugere a realeza, o arco representaria o seu modo de vencer os inimigos. O cavalo era comumente usado nas atividades guerreiras. Neste ponto, o cavalo representa guerra, violência, tragédia, etc. Enfim, quando alguns leem a Bíblia sem a revelação divina, ou mesmo sem algum estudo, eles logo pensam que cavalo branco, coroa, arco, é Cristo ressurreto. Mas vamos ler com um pouco de visão do Espírito Santo, com um pouco de estudo. Nós vemos o quê? Que este homem, ele sugere ser o anticristo, que imitará o verdadeiro Cristo com uma falsa pureza, falsa paz, usando o seu arco, que significa um instrumento de longo alcance. Isto é, na grande tribulação ele tentará persuadir todas as nações. Me prova isso, eu provo dentro do texto. Preste atenção que o texto ele diz: saiu vencendo para vencer. Não é isso que o texto diz? Aqui, ó. Na minha tradução diz: saiu vitorioso e para vencer. Em algumas traduções diz: saiu vencendo e para vencer. Não é isso que diz a Bíblia? Só que, se fosse Cristo, ele não sairia vitorioso para vencer. Porque Cristo já venceu e ele já é vencedor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. O capítulo 5 de Apocalipse, versículo 5, mostra que Cristo já como vencedor. Glórias a Deus. No capítulo anterior, capítulo 5, vamos ler, e versículo 5 diz assim, ó, que lá, ó, o ancião dizendo para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele abre o livro, sai um cavalo branco, um homem com arco. Não é Jesus, é um falso, querendo imitar Jesus com uma falsa pureza, um falso arco, e saiu vitorioso para vencer. Viu quando a gente lê a Bíblia com um pouquinho mais de entendimento? Olhando nas entrelinhas, a gente entende. Se a gente olhar, a gente já entende, porque se a gente lê o capítulo 5, versículo 5, a gente vê lá, escrevendo sobre Jesus que venceu. E agora a gente lê aqui, que saiu vitorioso para vencer. A gente entende que não é Jesus então. Então a gente sabe que esse não é um verdadeiro Cristo. Ele é um anticristo, que ele usa uma falsa pureza, uma falsa paz, usando um arco que significa um instrumento longo de alcance, que ele vai usar para persuadir na grande tribulação, tentará persuadir todas as nações. O texto diz, vou repetir, saiu vencendo e para vencer. Cristo, porém, já venceu. E mostra Cristo vencedor ali no capítulo 5 e versículo 5. O segundo selo. Vamos avançar. O segundo selo, que está ali no capítulo 6, versículo de 3 a 4. Vamos ler? E havendo aberto o segundo selo, ouviu o seguinte do animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Saiu então um cavalo vermelho. Este segundo selo, ele mostra um cavaleiro mais pomposo. Apenas o cavaleiro, ele nada disse. Ele sai pomposo no seu cavalo vermelho, todo cheio de si. Todo cheio de si. Ele nada falou. Pega o seu cavalo e cavalga. Apenas cavalga. E permitiu que a cor de seu cavalo o identificasse.
foi concedido a ele tirar a paz da terra e levar os homens a se matar uns aos outros. Vermelho é a cor do sangue, dando a entender derramamento de sangue. Isto acontecerá na grande tribulação. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 14, versículo 20. Diz que o sangue chegará até os freios dos cavalos. Isto é, muito derramamento de sangue. Terceiro selo, versículos 5 e 6. Vamos ler. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. O que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, vem um cavalo preto, o cavaleiro com uma balança na sua mão. Aberto o terceiro selo, identifica-se o terceiro cavaleiro como a fome. Nos tempos de guerra, escassez de alimento é certa, é racionado e é pesado para cada família em tempos de guerra. Os preços dos gêneros alimentícios de primeira necessidade, por exemplo, aqui para nós é feijão e arroz, eles vão lá em cima absurdamente. Eles triplicam. O preço, por exemplo, como eu disse, do arroz, do feijão, de coisas básicas, para eles lá eram isso: trigo, cevada, é isso, o vinho, azeite. A fome sempre vem na esteira da guerra. Vem a guerra, atrás sempre vem a fome, porque a guerra devasta, e devasta tudo. Ela não devasta só o comércio, que não vai ter mais distribuição de alimento. Ela devasta as plantações também. E devastando isso, não tem mais o alimento, e nisso o básico do alimento para as famílias falta. Jesus já havia predito isso lá em Mateus, capítulo 24, versículo 7. Lá no capítulo 24, o sermão famoso entre os cristãos, até que não é cristão, se conhece. No versículo 7 ele diz: haverá fome, haverá peste, haverá fome, tremor de terra. Está dando para entender até aqui? Estamos no terceiro selo. Primeiro selo, anticristo. Segundo selo, guerra. Terceiro selo, fome. Está dando para entender até aqui? Estamos indo agora para o quarto selo. Versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O quarto selo, o cavalo amarelo. Pestilências.
pestilências. Pestilências. Um cavalo amarelo pálido, lívido, entra em cena quando se abre o quarto selo, como uma figura hedionda. Seu nome é Morte. E o Hades, que é a região dos mortos, vem atrás dele para apanhar as suas presas. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, podendo matar seus habitantes por todos os modos concebíveis. Quando se abre o quarto selo e que sai aquele cavalo apático, sai então aquele poder de matar a quarta parte da terra do modo que eles quiserem. Por doença, por todos os tipos de doença, porque foi dada, aqui a Bíblia diz, com poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras. Não é só com as pestilências que foi dado o poder de matar quando se abre o quarto selo. A Bíblia diz que foi com espada, foi com fome, foi com as feras da terra. O cavaleiro, o quarto cavaleiro, vai usar até as feras da terra para matar a quarta parte da terra. Aleluia. Isso não é revelado na Bíblia. Nós às vezes lemos e não entendemos, mas hoje está sendo revelado aqui para você que quando se abre o quarto selo, o quarto cavaleiro vai usar até as feras da terra para matar a quarta parte da terra. Vai usar espada, vai usar fome, vai usar as feras da terra e vai usar a peste. Ele pode destruir mais vidas do que a própria guerra ou fome. Este julgamento é parcial, pois se estende apenas a 1/4 da terra, mas consegue deixar forte impressão de horror a visão deste cavalo e cavaleiro, que tem a lívida cor de cadáver. Tudo que foi apresentado, a conquista militar, a guerra, a fome e a peste, são manifestações da ira do Cordeiro. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. Sobre os homens que ficaram na grande tribulação. O quinto selo. O quinto selo. Versículos 9 e 11. Versículos 9 e 11. De 9 a 11. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Perdão, queridos, fui ler aqui. Voltando ao versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluia. Eita, glória a Deus. O quinto selo é uma coisa maravilhosa. Tem gente falando, gente,
Pastor, o senhor está falando que é maravilhoso esse selo. É maravilhoso, sabe por quê? Porque nós vemos aqui pessoas que morreram por amor da palavra de Deus. Nós vemos que as almas que ele vê debaixo do trono são as almas martirizadas, representando parte dos santos da grande tribulação. Parece óbvio que todos aqueles que recebem Jesus Cristo durante essa época são martirizados, exceto o restante de Israel, que está selado para proteção. Todos, então, por isso que eu falo que é glorioso, porque eles vão morrer por amor de Cristo e vão estar lá esperando, aguardando. E nós lemos que depois de aguardar vão receber vestes novas, vestes limpas, glórias a Deus. Mas eles clamam por quê? Por justiça sobre aqueles que ficaram na terra. Então nós vemos que o quinto selo é o lamento dos mártires. Simbolicamente, os mártires da grande tribulação clamarão para que se vingue o sangue deles que foi derramado. Parece ser uma atitude não cristã, mas não podemos esquecer que isto é um símbolo e o ódio ao pecado é parte essencial da retidão de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Este parágrafo reflete a necessidade moral do julgamento. Deus não seria um Deus justo se deixasse sem vingança os males tão grandes. A cada um deles se conferia um vestido branco, símbolo de sua vitória e pureza. O sexto selo representa os juízos na forma de fenômenos cósmicos, terremotos e etc. Então nós estamos no quinto selo. O primeiro selo, o anticristo. O segundo selo, a guerra. O terceiro selo, a fome. O quarto selo, a pestilência, que vai matar um quarto da terra. O quinto selo, o lamento dos mártires. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Sobre o que nós falamos até agora, claro. O sexto selo. Perdoe, irmãos. Garganta. Sexto selo. Terremoto e julgamento. Nós lemos no versículo 12 e 17 ao 17. Vamos ler? Vamos ler o sexto selo? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, a todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos. Obrigado. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e
todo servo e todo livre, e esconderam nas cavernas e nas rochas, nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Este sexto selo, quando se abriu o sexto selo, houve terremotos e julgamentos. O céu escureceu, o sol se apagou. A lua tornou-se em sangue, ficou vermelho. As estrelas caíram do céu. Ventos fortes e gente de todas as classes sociais, rico, pobre, não queria saber mais quem era quem. Foram todos se esconder para lugares altivos, para lugares distantes, entraram todos em cavernas. Todos aqueles que conheciam e sabiam, que um dia já ouviram falar, e até aqueles mesmos que não ouviam falar, olharam para o céu e viam que o Criador estava enviando julgamento sobre a terra. Ainda não está representando nesse texto o juízo final, apenas é um julgamento temporário por meio de calamidades naturais. Esses acontecimentos também se referem ao período da grande tribulação, também referidos lá em Mateus. Lembra que eu falei de Mateus 24? Isso, Mateus 24, versículo 21. Em Apocalipse 7, 14 também. E Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ultrapassando qualquer fenômeno da natureza jamais visto. Se você acha que já viu aí um tsunami, que já arrasou muita coisa, que já matou muita gente, se você acha que já teve terremoto na escala Richter aí na 9 e já foi demais, vai haver catástrofes nunca vistas. Se existe na escala Richter um número 12, um número 14, vai passar disso. Aí, o tsunami que nunca existiu, que varreu ilha aí, existiu um tsunami que varreu ilhas. Os tsunamis vão varrer todas as ilhas. Vai ser uma coisa nunca vista. Sabe por que a Bíblia diz que todas as classes sociais vão se esconder em cavernas? Porque nos lugares baixos não vai mais haver cidades, porque a água vai adentrar para dentro, vai encobrir tudo. É assim que vai ser. Esse é o sexto selo. Esse é o sexto selo. Alguma pergunta? Mãe Yasmin perguntou aqui se os selos é antes do Apocalipse. Os selos é durante o Apocalipse. Alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Vamos para o sétimo e último selo. Então vamos para o sétimo e último selo. Não entendi a carinha de choro. Teve, acho que foi irmã Rita que deu uma carinha de choro. Explique, por favor, a carinha de choro. Enquanto eu leio sobre o sétimo selo. Sétimo selo está escrito Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos.
Bom, Tiago Jorge. Exato, isso é Apocalipse, a revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos do final dos tempos, que é Apocalipse. É o Apocalipse. E hoje nós estamos estudando o significado dos 7 selos. Entendeu, irmão Tiago? O Tiago Jorge está perguntando aqui se não foi uma visão, se foi uma revelação. Uma revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos e pediu para que escrevesse. Uma revelação escatológica a respeito do fim, a respeito dos últimos dias. E hoje estamos aqui estudando hoje somente a abertura dos selos, para saber o significado de cada selo. Irmã Rita disse aí que o choro foi, a carinha de choro foi por causa que vai ser muito sofrimento. Irmã Rita, abertura do selo. Não precisa se preocupar, porque a abertura do selo vai ser na grande tribulação. Sendo o crente firme e fiel, nós estaremos nas bordas do Cordeiro. Todo aquele que não quiser passar pela abertura do selo, é simplesmente ser um crente firme e fiel, que vai estar lá na borda do Cordeiro. Glórias a Deus. Vamos continuar agora o 7º selo. Capítulo 7, versículo de 1 a 17. Diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, e quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Zacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José mais 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais se prostravam de diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação. Aleluia. Glórias a Deus. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Por isso estão diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol
nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Glórias a Deus. Aleluia. O sétimo selo. Me perdoe, queridos. Cadê? O sétimo selo é o selo dos 144 mil. É um selo que muitos aí deturpam. Glórias a Deus. Mas é simples de entender quando você lê a Bíblia de maneira correta. Enfim, nessa visão, João ele viu 4 anjos sobre 4 cantos da terra. Estavam retendo os 4 ventos que simbolizam a retribuição divina. João viu também outro anjo que subia da banda do sol nascente. Este anjo trazia o selo de Deus, que indica posse e proteção. Nas frontes dos judeus, 144 mil, esses se converterão no meio da grande tribulação, com um grupo de gentios. Vemos lá no versículo 4 e 9. João não viu a ação de selados, mas ouviu a proclamação do número de assinalados, 144 mil. É um grande múltiplo de 12. Como nós lemos lá, 12 de uma tribo, 12 de outra. São 12 tribos de Israel, 12 vezes 12, 144. Os que são pós-tribulacionistas, crenças de que a igreja passará pela grande tribulação. Assegura-se que os 144 mil representa Israel espiritual, ou seja, a própria igreja, que será marcada por Deus para não sofrer na grande tribulação, ficando protegida. Portanto, não queremos ser arbitrários para afirmar mais uma vez que a igreja não passará pela grande tribulação. Nesta ocasião, estaremos nas bodas do Cordeiro. Podemos ler isso lá em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, ou em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. A partir do versículo 9 ao 17, percebemos os mártires sendo recebidos com vestiduras brancas alvejadas no sangue do Cordeiro, diante do trono de Deus, não mais na terra, e servem Deus continuamente. E serve Deus continuamente. Quando se abre o sétimo selo, nós vamos ver agora a abertura do sétimo selo, porque antes da abertura do sétimo selo, nós vemos a explicação dos mártires, dos 144 mil. Eu achei importante entrar nesse detalhe dos 144 mil, para esclarecimento, que eu não posso pular do capítulo 6 para o capítulo 8, por conta de várias interpretações errôneas dos 144 mil. No sétimo selo, quando se abre o sétimo selo, tem um silêncio no céu. Nós podemos ler isso e vamos ler lá no capítulo 8, versículo de 1 a 5. Vamos ler. E havendo aberto o sétimo selo, capítulo 8, versículo de 1 a 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se o silêncio no céu, quase por meia hora. Sabe o que é meia hora? Um silêncio. Você vai fazer 1 minuto de silêncio em qualquer lugar, na igreja, num estádio de futebol por alguém que morreu. Você quase não consegue. É ensurdecedor o silêncio. Imagina o céu em silêncio por meia hora. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se o silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas.
E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muitos incensos para pôr com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O silêncio no céu, como visto numa parte dessa visão, tem sido interpretado de várias maneiras. Por exemplo, simboliza o juízo dilatado ou delongado e dramático. Simboliza, por exemplo, também um período de suspense e expectativa pelas coisas que ainda virão acontecer. Ou simboliza também um momento em que os salvos chegarão no céu e ficarão perplexos, deslumbrados, atônicos, diante das belezas daquilo que os olhos não viram. Por exemplo, como diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O incenso da vitória refere-se às orações de todos os santos. Toda a cena do versículo 3 e 4 e 5, um prelúdio das 7 trombetas que começam a ser ouvidas. Ou seja, agonizante será para aqueles que não subirem no arrebatamento, pois terão que completar todos esses flagelos durante 7 anos, pois os selos serão abertos durante 7 anos, eles serão abertos todos os selos. A igreja, porém, estará na boda do Cordeiro, participando do grande casamento entre o noivo e a noiva, como podemos ver em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Então, durante 7 anos vai ser aberto esses 7 selos. Como, por exemplo, o primeiro selo vai vir o anticristo. O segundo selo vai vir a guerra. No terceiro selo, a fome. No quarto, a pestilência. No quinto selo, o clamor dos mártires. No sexto selo, o terremoto. Aí eu parei um pouquinho no quinto selo e expliquei quem eram os 144 mil. No sexto selo, eu parei um pouquinho no sexto selo e expliquei quem eram os 144 mil. Então, o sexto selo, terremotos, julgamentos. Aí, os 144 mil, se tiverem alguma dúvida, ainda me chame que eu explico. Aí, o sétimo selo, que é o silêncio no céu. Que não tem, eu particularmente, eu não tenho uma conclusão sobre o silêncio no céu. Como eu disse, tem três ou mais teorias. Pode ser nós que vamos fazer esse silêncio de perplexidade, como diz lá em 1 Coríntios, que 1 Coríntios diz que o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, pode ser por isso que nós vamos chegar lá e ficar... Entendeu? É uma reação. Então, pode ser... pode ser tantas coisas. Então, enfim. Mas essa é a abertura dos 7 selos. Por aqui hoje, eu só quero falar dos selos. Nas próximas lições aí, nós vamos dar sequência dos acontecimentos de Apocalipse. Ok? Nas próximas aulas aí, vamos estar falando das 7 trombetas. Tem um irmão aqui dizendo aqui que o apóstolo Paulo foi o único apóstolo que foi arrebatado ao terceiro céu. Enfim, tem gente que gosta de gerar contenda. Eu não gosto. E eu gosto de explanar a palavra de Deus e eu deixo falar sozinho as contendas. Mas
Mas você pode abrir sua Bíblia, querido. Abre sua Bíblia aí. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça de cabelos brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. E eu, quando o vi cair, seus pés como morto, quando o vi cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas as viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, querido, João estava arrebatado ao lado de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu não gosto de contender, mas só para responder nosso irmão Tiago Jorge aí, tá? Aqui estão então os 7 selos abertos, explicados. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para perguntar. Dá 10 segundos para você perguntar, que eu já tenho que acabar. Amanhã vamos estar abrindo, olha, perdão, queridos. Amanhã vamos estar explicando as 7 trombetas. Ok? Não tendo pergunta alguma, então vamos estar aqui encerrando, né? Gratos a Deus por sua vida. Gratos a Deus aí pela vida de todos. Não sei se o irmão Emerson está assistindo. O irmão Emerson está assistindo? Se estiver assistindo, grato a Deus aí pela vida do irmão Emerson. E não fez nenhuma pergunta, mas amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe também aqueles que vão assistir ainda. E que vocês possam estar cada dia mais obtendo esse gosto por estudar a palavra de Deus, porque só essa palavra que traz vida. Isso aí é um estudo para outro dia, mas Yasmin, nós estávamos estudando, era 7 selos, não era 7 igrejas, viu? Amém. Pai do Senhor, irmão Emerson, Pai do Senhor, para a irmã Yasmin, Marita, todos mais que estão assistindo. E o nosso irmão aí, irmão Tiago também, Pai do Senhor, irmão Tiago aí, todos que estão assistindo, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor,
Até amanhã. Que Deus abençoe.